Olá! Sobrevivi um acidente e vou contar pra vocês. Roda a vinheta. Olá, gente! Vou contar pra vocês aqui uma história que foi de muito sofrimento, né? A gente não espera, né? A gente não sabe nem o dia da manhã, a gente não sabe dos minutos que vai acontecer depois, né? Então, é o meu caso que aconteceu, né? E acontece com outras pessoas também, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe o que aconteceu, o que já passou, mas o que vai acontecer a gente não sabe, né? Então, tava tudo bem, eu, meu marido em casa, quando ele decidiu ir na casa de uma amiga, que ele nem ia na casa dessa amiga dele, mas ele no dia de folga do trabalho dele, que ele só tinha folga dia de domingo, e ele queria ir na casa dessa amiga dele. E eu disse, e por que ele queria tanto ir na casa dela? Que ele nunca nem andava na casa dela, nem quando ela morava perto de onde a gente morava. E quando ela se mudou, ele queria ir na casa dela, que ficava bem distante. E ele ainda queria levar um sobrinho dele, que tinha apenas 1 ano de idade, ele queria levar com a gente. Eu disse, não, deixa ele, a gente não tem hora para chegar e ele vai chorar para comer. Não vamos levar. Aí tudo bem, aí a gente seguiu em frente. Antes da gente ir para essa viagem, a gente passou ainda, a gente foi primeiro no supermercado, fizemos umas compras, ele não quis comer de jeito nenhum, disse que não queria jantar, não queria merendar, só queria comer alguma coisa quando chegasse, né, de volta. E aí a gente deixou as coisas em casa, só era eu e ele, né, a gente não tinha filho, né, meus 3 primeiros filhos é do meu primeiro esposo. E então eu disse pra ele que era melhor a gente ficar, antes de sair para essa viagem, eu disse pra ele que era melhor a gente ficar em casa, que ele estava cansado, eu também estava, tinha passado a noite fazendo suco, né, para vender no outro dia. E ele disse que não, tinha que ir. Aí a gente se arrumou e saiu, gente. E minutos depois, eu acho que não levou nem 15 minutos, aconteceu um acidente com a gente. E foi uma tragédia grande, porque a gente saiu sem telefone, ele só saiu com a identidade dele e o documento da moto, né? E eu não levei documento nenhum. E no momento do acidente, um carro veio atropelando a gente na nossa direita, a gente estava na nossa preferência. Bem direitinho, capacete, tudo bem direitinho. E vinha um cara bêbado com alguns passageiros, junto com ele todos bêbados. E atropelando a gente, né? No momento do acidente, quando eu vi o carro na minha direita, eu já coloquei as mãos na frente do carro e meu capacete bateu no vidro do carro, quebrando, né? E o carro já foi quebrando a minha perna, que eu quebrei a perna. E nesse momento da pancada, eu saí voando 15 metros de altura ou mais.
para cima e cair do outro lado da via. Isso consciente. A sensação é terrível de você voar, aquela sensação é uma coisa horrível. Você acha que está morrendo, a gente não sabe nem explicar a sensação que você sente, porque eu vi tudo, senti tudo consciente. E ele ficou desmaiado em cima da moto. A moto ficou enganchada na frente do carro. E o cara levou, só arrastando, né? Levou ele mais ou menos uns 15 metros, arrastando ele com moto e tudo. Ele desmaiado na moto. E ele só acordou quando a moto se soltou do carro, explodiu com ele, pegando fogo, né? E ele morreu carbonizado. No local, ele ainda ficou vivo minutos, meia hora, 30 minutos depois. Ele deu entrada em um hospital e acabou falecendo. E eu fiquei no local do acidente de 7h20 da noite até meia-noite, sangrando muito, porque também essa cirurgia que eu tenho na testa foi aquela parte transparente do capacete, né? Porque eu caí de bruço no chão e aquela parte transparente do capacete quebrou e entrou nessa região aqui todinha da minha cabeça, que foi parar aqui atrás. Então eu fiquei sangrando muito, meu cabelo era longo, bem longo meu cabelo, e tava atrás no capacete, o sangue não saía. Eu tinha que engolir todo o sangue para poder respirar, para poder sobreviver. E meia-noite eu fui pega no local do acidente. A ambulância chegou, me levou. Minhas duas filhas estavam grávidas na época. E foi um sofrimento muito grande, porque elas não podiam ficar comigo no hospital. Eu fiquei a metade de um mês e praticamente desacordada, né, dentro do hospital. Só sentia as pessoas pegar na minha cabeça, quando as enfermeiras iam me lavar meu cabelo para poder tirar o sangue, que tinha sangue pelo nariz, pelo ouvido, por toda parte, né. Eu tinha feito a cirurgia também, né, que isso aqui foi muito grave, eu perdi praticamente o sangue todo, né. Fiquei entre a vida e a morte por não ter sangue, né, precisava de muito sangue para poder tomar, né, precisava de doadores, essas coisas assim, né. Mas fiquei quase um mês dentro do hospital. Não tinha quem ficasse comigo, eu fiquei em cima de uma cama com a tala enorme na perna, né, do pé ao pé da coxa, né, do pé até em cima da coxa, né, porque tinha quebrado o joelho, né, a tíbia do joelho quebrou, né, e fora as lesões que eu tive pelo corpo, né, na virilha, no pé da coxa, no pescoço, por toda a parte, fiquei roxa, cheia de bolsas enormes, roxa pelo corpo, né, sangue, e imóvel em cima da cama. Eu só tomava banho, as enfermeiras só me davam banho com uma bacia cheia de água, álcool e algodão para poder me limpar, né, eu usava a fralda descartável e não tinha quem cuidasse de mim, não. Era a coisa mais ruim que existe, gente, a coisa mais ruim que existe é você depender das pessoas para beber, para fazer as suas necessidades no banheiro, né, e não poder ir de jeito nenhum, você ter que fazer em cima de uma cama.
não poder tomar banho, não poder se alimentar, tudo tinha que ser com a ajuda das pessoas. Aí minha irmã veio do interior do Piauí para ficar comigo, passou 15 dias. Em 15 dias que eu já estava internada, foi que foram fazer a cirurgia no meu joelho, que já tinha, a minha perna inchou muito, né? E eles só podiam colocar os ferros só quando estivesse totalmente desinchado, né? Porque estava muito inchadão, muito mesmo. E aí eles foram fazer a cirurgia para colocar ferro no meu joelho. Quando eu fiz a cirurgia para colocar os ferros, a minha irmã foi embora e eu fiquei no hospital mais uma vez sozinha. Minhas filhas não podiam ir porque elas estavam grávidas todas duas. Uma delas estava grávida de gêmeos, perdeu um e ficou segurando o outro, né? Até que é uma menina, né? Ela hoje tem 9 anos. E o outro não sobreviveu, né? Do susto que ela teve. A outra já, ela teve mesmo ali, no mesmo ano que eu sofri acidente, minha caçula teve também, a minha primeira neta, né? E ela não podia, porque era proibido por ela estar grávida, né? Podia pegar bactéria nos bebês, né? Meu filho não podia porque era homem, não podia ficar comigo, né? Só podia a mulher. Então, foi muito doloroso, porque quando eu coloquei os ferros, ali dentro de poucos dias eu tive que sair do hospital, né? Aí eu fui para casa da minha filha. Fui para casa da minha filha, era a única casa que eu poderia ficar, porque não tinha escada, né? Aí fiquei com ela uns dias, né? Aí ali era da cadeira de rodas para a cama. Ali eu tinha que estar pedindo água, tudo na mão. É muito ruim. E muitas vezes as minhas tentativas de ir pro banheiro sozinha, muitas vezes faltava cair, né? Por ficar indo para a cadeira de rodas, voltando para a cama e não podia encostar o pé no chão. Nessa loucura toda de ir para banheiro sozinha, que eu não queria chamar ninguém, né? Não queria perturbar ninguém. Acabou os ferros empenando, né? A minha perna. Menos de um ano veio a rejeição dos ferros no meu joelho e eu sofrendo muito porque era muito ponto mesmo. Não, era tanto ponto que quem não tinha coragem de ver essas coisas não olhava não, era terrível. Ali tinha que todo dia você trocar aquele lençol. Tinha que ser uma limpeza mesmo, para mim não pegar bactéria, né, na cirurgia. E não poder você usar as suas roupas direito, né? Tinha que usar fralda descartável para poder não aperrear ninguém, para não sair da cama. Você tem que fazer suas necessidades na cama para não poder chamar ninguém. Não é brincadeira. Passei quase um ano em cadeira de rodas. Quando eu estava com 9 meses do acidente, quase um ano foi que eu vim sair da cadeira de rodas. Saí da cadeira de rodas assim, porque eu já poderia me levantar e pegar as muletas e já começar a andar de muleta também, né? Que é um aprendizado, gente. Andar de cadeira de rodas é do mesmo jeito, é como quando você vai aprender a andar de bicicleta.
Você tem que aprender, senão você cai. E andar de muletas do mesmo jeito. Aí eu tive que aprender a andar de cadeira de rodas. Fiquei quase um ano direto nela. Quando eu comecei a andar de muleta, aí foi melhorando mais, porque eu criei até, só de viver deitada na cama, eu fiquei cheia de fungo nas costas. E aí então eu tive que andar nessa cadeira de roda, depois passar para andar de muleta. Aí foi que foi melhorando, quando eu comecei a me levantar da cadeira de roda e andar de muletas, né, sem forçar a perna. Aí eu já comecei a andar de ônibus, né, para poder resolver minhas coisas, porque não tinha que resolver isso, eu tinha que fazer isso, né. E aí, gente, eu passei 3 anos e 5 meses. Porque quase um ano eu fiquei só na cadeira de rodas. Comecei a andar de muleta. E daí fui até 3 anos e 5 meses andando de muletas. Direto. Eu não podia andar sem a muleta, porque senão eu caía. A minha perna não esticava, era toda encolhida a minha perna. Com os ferros, doía muito, era aberto direto, porque tinha tido a rejeição. Então, era aberto direto, saindo secreção direto da minha perna. Cadê? Eu não podia fazer a cirurgia de jeito nenhum. Os médicos disseram que eu não tinha prioridade no hospital para tirar os ferros. Então foi mais outro sofrimento. Para me tirar esses ferros, eu tive que ir para academia até quebrar os ferros, a linha, para me poder ter prioridade. Passei 3 anos e 5 meses com os ferros nos joelhos e eles não queriam tirar. E eu acabei ainda indo para um outro hospital, porque no hospital que recebe só caso de acidente, não faziam mais a cirurgia. Então eles tiveram que me transferir para outro hospital para eu poder fazer a cirurgia, a retirada dos ferros. Foi outro sofrimento, porque eu me internei. Não tinha quem ficasse comigo no hospital mais uma vez. Mais ou menos, era bem diferente, era para retirada dos ferros. Me internei, fiz a primeira retirada. Quando o médico fechou, aí ele me disse que tinha uma novidade para me contar, que tinha ficado, fez a cirurgia, tirou os ferros e tudo. Ele se esqueceu de uma agulha dentro do meu joelho. Gente, eu passei quase uma semana em jejum, sem comer, sem beber, para retirar isso. Porque o médico esqueceu uma agulha dentro do meu joelho. Aí o que acontece? Eu fiquei quase 5 dias em jejum, sem beber, sem comer, para poder fazer essa cirurgia. Fiz 2 cirurgias em seguida, porque ele tinha fechado, tinha aberto para tirar os ferros, tirou, ficou a agulha. Fiquei em jejum de novo, para poder ficar mais 8 horas de cirurgia, para retirada de uma agulha. Ele teve que abrir o joelho todinho de novo, para poder retirar a agulha que tinha ficado no meu joelho. E aí, foi que eu fui melhorando. Com 15 dias, gente, eu já estava andando já. Mas eu passei 3 anos e 5 meses lutando para sobreviver. As minhas coisas da minha casa, que era minha e do meu esposo, a família dele não deixou ninguém da minha família entrar e tirar minhas coisas. Nem as minhas coisas de uso, eles não deixaram tirar, ficaram com tudo, porque ele disse que eu era culpada da morte dele, do meu marido, e que não iam me perdoar por isso. E tomaram casa, tomaram tudo que era meu, eles tomaram, para menos tirar a minha identidade. Meus filhos tiveram que chamar a polícia, para a polícia poder ir junto com eles e tirar meus documentos. Então, gente, eu sobrevivi a um acidente gravíssimo.
Fiquei entre a vida e a morte. E tô contando aqui essa história para vocês e dividindo, compartilhando essa vitória. Muito obrigada, viu?